Vamos lá, vamos de novo. Vamos ver se funciona agora. E acho que agora vai, hein? Foi? Yes! A internet é assim, ela abandona a gente. Ai, graças a Deus que tem o hotspot aqui do celular e vai nesse aqui. Bom dia! Agora foi. Ai, dá uma coisa, né? Mas chegou, deu tempo. Muito mesmo, muito bom. Gente, eu tenho uma dúvida técnica. Como que funciona? Por que a gente toma a xícara assim e a outra pessoa não vê? É só pra gente ver a parte bonita da xícara? Ou eu tenho que tomar com a mão esquerda? Alguém me ensina? Ju, que é boa de... Quem é boa aí de etiqueta? É assim que toma café? A mão esquerda ou com a mão direita? Eu não sei. Eu não sei se é porque eu tenho que ver minha xícara assim, ou se agora que eu quero mostrar que a minha xícara é tão linda, se alguém puder me ajudar com conselhos de etiqueta. Bom dia pra vocês. Bom dia, estou aqui hoje de um azulão, pra ver se o sol... Bom dia, Heloísa, querida, tudo bom? Você tá onde, Elo? Tá aqui? Tá no Texas, tá em São Paulo, tá onde? O E é pra mim, então tá certo, né? Essa parte aqui é pra mim, é pra eu ver a xícara, tá. Então vocês veem, essa parte também é bonita, ó. Um dia eu vou ter uma cozinha assim, ó, com azuladinhos. As minhas arquitetas e designer de interiores, elas podem me ajudar. Ai, que bom que tá aqui pertinho, tá em Orlando. Então tá bom, bom dia. Olha, gente, muito bom dia. Bom dia, Cris, bom dia, Suelen, bom dia todo mundo que entrou, Lívia. Ai, você faz, amiga. Que bom, bom dia, Sueli. Bom dia, Ale. Ale, eu acho que a Ale é a primeira vez, eu não vi ainda. Bom dia a vocês. Vamos lá, vamos chamar as amigas? Chama todas as amigas. Hoje eu acordei lembrando do Haiti. A gente acordou com um Bom Dia by Fernanda Pontes, bem animado. E eu lembrei do Haiti. E vieram várias memórias das 2 vezes que eu estive lá. E o coração ficou super alegre, com muita vontade de voltar pra lá. Então, queria dividir com vocês. E eu lembrei de várias coisas, várias experiências que a gente viveu lá e que tem tudo a ver do assunto que a gente tá trabalhando. Queria dizer pra vocês que eu já fiz ginástica hoje. Já lavei o cabelo, já sequei o cabelo. Ai, que orgulho. Vocês estão orgulhosas? Muito obrigada. Ai, vamos esperar uns minutinhos pra as amigas chegarem. Quem já mandou aí, usa essa setinha aí de baixo. Essa. Usa essa setinha de baixo pra chamar as amigas. E a Gabi ficou orgulhosa, né, Gabizinha? Tô fazendo aqui em casa, mas tô indo, gente. 5 dias, ó. Já tô vencendo. Quem me conhece sabe que isso é difícil. Mas estamos conseguindo. Vamos lá, vamos forte. Um exemplo não, mas a gente tá tentando. Vamos lá. Tem que conseguir, né? Estou com um lencinho aqui também para lembrar das minhas experiências do Haiti. Então também as minhas Haiti irmãs que estiveram comigo lá sabem que eu ficava toda, né? No Haiti não dá pra arrumar muito. Mas aí eu punha um lencinho pra dar um agazinho. E como disse minha amiga a Milena, é um lencinho Silvia Brás. Quem não conhece, uma super referência de estilo chiquérrima. Aí a gente aproveita, né? E é isso. Ai, mami, saudade de você. Gente, minha mãe foi pra casa da minha irmã, eu tive que emprestar, né? Fazer o quê? E aí eu já tô com saudade. Ó, continuamos com esse livro, Home Experience, da Debbie Titus. E hoje a Debbie vai fazer uma live às 3 da tarde, horário de Brasil, com a Patrícia Bravanel. Eu quero estar lá, se você quiser. Depois no Instagram, eu acho que é da Debbie, mas lá tem a informação. Falando sobre isso, Home Experience. Então eu vou pra lá às 3 da tarde
horário do Brasil, deve ser 2 da tarde, horário aqui de Orlando, pra assistir essa live. Porque ela tem sido uma referência, uma benção pra gente e já estou orando pra né? Quem sabe um dia ela faz aqui com a gente, imagina. Você sabe que eu tenho sonhos, quem me conhece sabe que eu tenho sonhos aí meio doidos e Deus às vezes responde. Então, vamos lá. A gente começou ontem falando, quer dizer, na verdade ontem a gente teve um testemunho muito especial da Jamile. Ela compartilhou a experiência dela de como ela passou pela crise que teve em 2008, 2010. E como eu acho que pra gente fazer um resumo, aquela crise econômica revelou que ela estava sofrendo uma crise, na verdade, interior e emocional e de relacionamento, e que gerou, sim, perdas e situações difíceis durante um tempo, mas houve restauração. E foi tão lindo isso. A gente usou o exemplo das flores, eu usei aqui o exemplo da minha orquídea. Quem não viu ontem, ela tá aqui, ela continua aqui do meu ladinho, ó. Foi muito especial. Algumas pessoas me mandaram fotos de orquídeas, algumas que já floresceram, outras que estão só a raiz, e falando pra mim, não vou desistir. Então não desista. Se precisar de ajuda pra cuidar da orquídea, pra cuidar do coração, ou pra cuidar nesse momento de crise, é pra isso que a gente tá aqui, é pra isso que a gente é sisterhood. Por isso que não sou só eu, tá, gente? Eu sou uma parte desse corpo maravilhoso que Deus nos deu aqui, e que tá acontecendo aí, onde você estiver. Então, se você quiser dividir alguma coisa, algum pedido de oração, a gente tá aí pra orar. A gente tem visto Deus fazer coisas incríveis. Tá bom? O texto que a gente leu ontem foi Mateus 25, 21, sobre a parábola dos talentos, né? Das moedas. Então, um homem sai de viagem, ele chama os 3 servos e divide o que ele tem com os servos. Para um ele dá 5, para outro ele dá 2 e para outro ele dá 1. O de 5 e o de 2 multiplicam esses talentos, essas moedas, e porque conhecem ao seu patrão e sabem a importância que ele dava para isso. E aqui em nenhum momento esse texto ele tá colocando em questão do valor das coisas ou o valor que o patrão dava no sentido monetário. Não era só sobre isso. Mas o patrão fala, bom trabalho, você soube negociar, de hoje em diante será meu sócio. Ele propõe sociedade para os 2 servos que cuidaram bem, foram bons mordomos daquilo que o patrão tinha entregado, mas o que recebeu 1.000 ficou com medo. A Bíblia fala que ele ficou com medo, ele temeu o padrão do chefe e guardou o dinheiro num cofre seguro, e aí está o seu dinheiro são e salvo até o último centavo. Ele não fez nada com aquilo que Deus tinha dado, com aquilo que o patrão tinha dado. A gente faz, claro, e era isso, essa a ideia de Jesus, é fazer uma parábola para que a gente entenda. Bom dia, Babs. Para que a gente entenda, para que a gente aplique na nossa vida real. Então, a gente vai pensar, então, o que é que Deus te deu? E o Antônio fala há muito tempo, na verdade ele pregou isso há muitos anos atrás, e esse texto e essa forma de pensar sempre fica na minha mente, tudo que Deus precisa usar hoje tá na tua mão ou tá no teu alcance. A resposta do milagre, a resposta do que você precisa, a tua parte do milagre, né? Porque o milagre, ele depende de um posicionamento nosso. A tua parte do milagre ou tá na tua mão ou está ao teu alcance. A gente pode ver na palavra diversas vezes. É sempre uma questão de obediência em responder ou corresponder a pergunta de Deus, né? A gente vê, por exemplo, Moisés vai abrir o Mar Vermelho e o que ele pega, né? O que ele faz? Deus vai dando instrução e ele tem que pisar. A Bíblia fala que ele pega uma vara e essa vara se transforma. Então, quantas coisas Deus dá direções. Por exemplo, Jesus pergunta o que você quer que eu te faça. Jesus sabia que precisava de um milagre, tantos milagres, e aí ele fala,
Então a pessoa tem que declarar e ela tem que fazer uso daquilo. Quando a gente vê, quando Elias ora pela mulher que tem, ela fala pra ele, olha, só tenho mais 2 jarras de azeite e eu vou morrer, eu vou usar e vou morrer. Acabou, tu é meu filho, acabou. E ele fala, manda buscar jarra. Manda buscar, quantas você conseguir. E a palavra fala que enquanto ela virou o azeite não cessou. O que é isso? É sobre eu ser bom mordomo do que Deus me deu. Pensando nessa história dessa mulher do azeite, se alguém me ajudar, eu esqueci onde está a passagem, não quero procurar agora. De Elias, é impressionante porque é exatamente use o que você tem. É o princípio do use o que você tem. Você talvez está vivendo uma situação que saiu do teu controle. Na verdade, todos nós estamos vivendo essa situação do sair do controle. E eu sei, por experiência própria e por experiência da comunidade de mulheres que eu tô sempre juntas, que o controle é um dos maiores desafios da mulher. Da humanidade, mas nós mulheres temos isso muito forte, muito aflorado, essa necessidade que a gente tem de coordenar todas as ações do que estão acontecendo na nossa casa e de ter certeza que a gente está fazendo o que precisa ser feito e a gente cobra isso de acordo com o nosso olhar. Então eu acredito que isso precisa estar feito dessa forma, eu determino as regras e eu controlo para que todo mundo faça. O que acontece é que enquanto eu, segundo Reis 4, obrigada Lari, enquanto eu controlo, eu impeço muitas vezes que as pessoas que estão comigo se desenvolvam no seu máximo potencial, porque eu estou falando como tem que ser. E nem muitas vezes não tem que ser do jeito que eu quero. Exatamente, ó, versículo 2 Reis 4. Diz assim, certo dia a mulher de um discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu. Foi Eliseu, gente, não foi Elias. E disse, seu servo, meu marido, morreu. O Senhor sabe como ele era dedicado ao Eterno. Agora o homem que tinha emprestado dinheiro a ele está cobrando a dívida e quer levar meus 2 filhos como escravos. E Eliseu disse, como posso ajudá-la? O que você tem em casa? E ela respondeu, nada. Um pouco de azeite. E Eliseu disse, faça o seguinte, percorra a sua rua e peça emprestadas vasilhas e tigelas das suas vizinhas. Não traga poucas, mas todas as que conseguir. Depois volte para casa, feche a porta, olha isso. Só você e seus filhos na casa. Derrame o azeite em cada vasilha até encher e deixe de lado. Ela fez o que ele mandou. Trancou-se em casa com os filhos. E à medida que eles traziam as vasilhas, elas enchia de azeite. Quando todas as vasilhas e tigelas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, tragam mais vasilhas. Mas ele respondeu, acabaram. Não temos mais nenhuma vasilha. Então, o azeite cessou. Ela foi contar ao homem de Deus o que tinha acontecido e ele disse, venda o azeite e pague a sua dívida. Você e seus filhos poderão viver com o que sobrar. Eu adoro quando a gente não tem que falar mais nada depois de ler a Bíblia. Pra mim já acabou a live. Porque é tão, 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 tão precioso o que a palavra nos ensina. O princípio do use o que você tem. E você pode fazer uma lista pra mim das coisas que você não tem hoje. Não pode? A gente pode começar falando que a gente não tem liberdade pra fazer o que a gente quer. Né? Eu não posso sair com as minhas amigas. Eu não posso levar os meus filhos pra escola.
eu não posso, eu não tenho segurança, eu não tenho certeza do que vai acontecer amanhã, eu não tenho certeza do futuro, eu não tenho nada. Só ainda respiro. Só um pouco de azeite. Só, qual que é o seu só? Essa é a minha pergunta pra você hoje. Às vezes você não pode buscar vasilhas. Qual que é o seu só? Eliseu falou, como posso ajudá-la? O que você tem em casa? E ela respondeu, nada. Apenas um pouco de azeite. O que você tem em casa? Vamos fazer um exercício do que você tem em casa? Quais são as primeiras coisas que você pensa do que você tem em casa? Você tem saúde. Você tá aí de pé, não tá? Você pode comer alguma coisa hoje? Ainda tem um pouco de farinha? Ainda tem ovo? Ainda tem o quê? A gente falou, quando a gente começou a falar de princípios, a gente falou amor cura, amor é tudo o que a gente precisa. Quando a gente começou a falar de princípios, eu falei sobre a diferença da gente ensinar instrução e ensinar princípio. É diferente. Instrução, a gente fala ABC, né? A gente faz o bolo, então põe ovo, leite, farinha, açúcar, chocolate, fermento, bate, põe no forno e sai um bolo. O bolo, essa é a instrução. O princípio do bolo é o que tem no seu coração quando você faz um bolo. Quando a gente está analisando aqui o que a gente tem que entender o princípio do uso que você tem. Talvez o que você sente mais falta hoje é aquilo que Deus tirou de você para que você vivesse o milagre. Essa mulher, se ela tivesse tudo, se o marido tivesse vivido, ou se ele não tivesse deixado dívidas, E é muito bonito porque a palavra fala assim, o senhor sabe que ele era dedicado ao eterno, agora o homem que tinha emprestado dinheiro a ele está cobrando a dívida. A gente não está falando de uma dívida de um erro. A gente não está falando de uma dívida de um homem doido, sei lá. A gente está falando de uma mulher que dá testemunho do seu marido pro profeta. Ela sabia com quem ela estava casada. E ela sabia que aquela situação, ela não tinha controle. E ela responde, eu não tenho nada. Eu só tenho um pouco de azeite. Ok, você não tem nada, ponto. Você tem o quê? Qual que é o seu pouco de azeite? É amor que você tem? Então é o amor que o Senhor vai fazer que multiplique. O que é que Deus colocou dentro da sua casa hoje? O que é que tem na sua despensa? O que é que tem no seu coração? Porque isso é o que o Senhor vai usar para multiplicar. A gente fica pensando, a Jamile colocou, a gente não pode ir na vizinha, mas eu fico pensando nas vizinhas, fala, meu Deus, o que essa mulher tá pedindo vasilha agora? Né? Ela não tem mais nada. Pra que ela quer vasilha? Pra que ela quer vasilha? Deus falou pra ela, vá na casa das pessoas e pega a vasilha. Vai lá, sabe por quê? Porque era necessário que não só ela, mas as outras pessoas vissem o milagre. Ela foi compartilhar, e eu tenho certeza que eu fico imaginando, na verdade, a Bíblia não é clara sobre isso, mas eu fico imaginando essa mulher indo na casa, os filhos indo na casa da vizinha, a mamãe pediu vasilha. E falou, vasilha? O profeta foi lá em casa e falou que ela tem que ter vasilha. Mas vasilha pra quê?
Vocês têm comida em casa? Tá cozinhando? Não tem não, só tem azeite. E assim, a gente vai morrer, porque só tem um pouquinho de azeite. E a conversa do bairro, né? Tipo o grupo do WhatsApp. Ih, a doidou. Tá doida aquela mulher. Tá pedindo aí vasilha. Tem nada pra comer, não tem nada pra viver. Vai viver do que agora? Ela foi lá e trouxe todas o que ela conseguiu. Depois, o profeta falou assim: volte para a sua casa, feche a porta, só você e os seus filhos. Só quem Deus pôs dentro da sua casa. Quem não tá na tua casa hoje, não tem que estar na tua casa hoje. Não fique achando que, mas fulano não tá na minha casa. Não tem que estar. O profeta fala para essa mulher muito claramente: feche a porta. Só você e os seus filhos. Existem coisas que o Senhor nos fala, e ontem a gente falou sobre isso no nossa aula do Grow, sobre a gente não compartilhar tudo com todo mundo. Tem gente que não vai conseguir enxergar e entender o milagre. Ele vai saber que tem alguma coisa acontecendo. Ele vai ter notícia do milagre. Mas é dentro da sua casa, de porta fechada e com os seus filhos, maybe Covid-19, é que o milagre vai acontecer. E depende realmente do que você tem em casa. O que você tem para oferecer? Qual que é o seu só um pouco de azeite? Qual que é o azeite que tem aí hoje? O que você pode reconhecer que foram as ferramentas, ou a provisão, ou a farinha, ou o macarrão, ou o que é que tem na sua casa hoje que Deus colocou na tua mão, ainda que seja pouco, ainda que você acha que não é o suficiente? Será que ainda tem só um pouquinho de paciência? Será que ainda tem um pouquinho de fé? Será que tem um pouquinho de amor? Será que tem um pouquinho de misericórdia? Será que tem um pouquinho de compreensão? O que é que tem na sua casa hoje? O que é que o Senhor permitiu que você tivesse hoje? A sua sensação é que você vai morrer. A sua sensação é que não vai ser suficiente. A sua sensação é que não dá. Cara, eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais fé, eu não tenho mais expectativa boa. Olha, eu até comecei de boa, mas tá ficando ruim. Tudo o que você tem na tua mão, o que você precisa pro milagre está na tua mão ou tá no alcance. Deus já colocou e está dentro da tua casa. Então você tá de porta fechada com os seus filhos. Essa instrução da palavra de Deus para nós nesse tempo que nós precisamos de milagre. E talvez tem pessoas que estão sozinhas no hospital e tudo que ela precisa naquele momento é aquele tempo a sós. Porque tudo que a gente precisa, o Senhor nunca falha. Ele é Jeová Jireh. Ele é o Deus provedor. Então você fala, mas é que tá faltando. Não tá faltando. Tá faltando no acordo dos seus olhos. Tá faltando o que você acha que tá faltando. Mas tudo que Deus precisa hoje, ou que Ele vai usar hoje pro teu milagre, porque Deus não precisa de nada, né? Tudo que Ele vai usar hoje pro teu milagre tá dentro da tua casa. Ou tá na tua mão, ou tá no alcance da tua mão. Fale hoje pra Deus. Deus te pergunta, assim como Eliseu perguntou pra mulher: como eu posso ajudar? O que você tem em casa? Se Jesus te fizer essa pergunta hoje, eu vou te ajudar. O que você tem em casa? Qual que é a tua parte? O que você está servindo? O que você está pondo à mesa? É nada? Ou é, acho que tem um pouquinho de fé. Eu acho que eu tenho coragem de orar mais um pouquinho. Eu acho que eu ainda tenho um pouquinho de amor para dar. Eu acho que eu ainda tenho um pouquinho de paciência para dar. Eu acho que eu ainda tenho um pouquinho de misericórdia para dar. Senhor, eu tenho arrependimento para te entregar.
Senhor, eu tenho um coração consciente dos erros. Eu tenho um coração consciente das minhas falhas. Eu tenho um coração consciente da necessidade de um Redentor. O que você tem para oferecer hoje? Eliseu te pergunta. O profeta te pergunta. O Senhor te pergunta hoje. O que você tem para entregar? Qual que é o seu pouco de azeite? Ela responde, é só isso. E eu quero que você responda aí pra você. Só isso. É isso que eu tenho, Deus. A Marie falou agora há pouco sobre um post-it, que a gente fez uma atividade uns meses atrás no Vida Coffee, que era sobre a gente fazer o post-it de gratidão e a gente escrever as coisas que a gente era grata. Mas eu quero te desafiar a ser um pouco mais profunda do que você é grata. Eu quero que você fale o que você tem aí ainda hoje, que você crê que Deus pode usar para fazer o milagre. Era só azeite. Azeite sozinho não dá pra fazer pra comida, né? Pode ter arroz, faz arroz sem azeite, mas só com azeite não faz arroz. Mas é tudo o que Deus precisa, do que Deus vai usar para que você viva um milagre. Então, a Bíblia, no capítulo 4 de 2 Reis, o versículo 5 diz assim: ela fez o que ele mandou, trancou-se em casa com os filhos. Momento de intimidade. Quem ia ver o milagre acontecer não eram as vizinhas que emprestaram as vasilhas. Quem ia ver o milagre acontecendo, a provisão para aquele tempo, naquela casa, era quem estava dentro daquela casa. Quem precisava ser impactado pela presença de Deus, quem precisava ser impactado pelos testemunhos do que Deus estava fazendo naquele tempo, estava dentro daquela casa, fechado, trancada a porta. Será que a gente está se permitindo compartilhar isso com quem está dentro da casa? Ou como a gente já falou tantas vezes no Vida Coffee, será que a gente muitas vezes entrega o pior para quem está dentro de casa e divide o milagre com o outro? À medida à medida que os filhos traziam as vasilhas, elas enchiam de azeite. Quando todas as vasilhas e tigelas estavam cheias, e ela disse a um dos filhos: tragam mais vasilhas. Não, mãe, acabou, não temos mais vasilhas. Então, o azeite cessou. Qual que é o milagre que você precisa? Pede com abundância para o Senhor vasilhas. Fala, Senhor, eu preciso aqui de uma vasilha para isso aqui, eu preciso de uma vasilha para isso aqui eu preciso de vasilha. Pede para o Senhor. Pede o que você precisa. Ele te ouve, ele não precisa de um modelo para te responder, ele não precisa de um passo a passo, ele não precisa de um eu tenho que orar assim, eu não sei orar. Você sabe orar? Você sabe falar com o pai? Você sabe falar com a sua mãe? Quem que é a pessoa que você tem mais intimidade? Ora e pede. Fala, Deus, presta atenção. Eu não tô conseguindo enxergar nada. Tudo que eu tenho hoje é isso. Ele fala, vai e pede vasilha. Pede vasilha, pede com abundância. Ele vai te dar de acordo com o que você pediu. Mas o que é lindo é que quando eles falam, não tem mais vasilhas, o azeite cessa. Ela tava derramando. Eu tenho uma vasilha aqui, ó. Pensei que só tava isso aqui, tá? E ela tá derramando. Enquanto tem vasilha, enquanto tinha, a fé dela alcançou. Para quantos dias você precisa de azeite? Precisa de novo? Enquanto ela derramava azeite. Enquanto ela derramava à vista dos filhos. O que saía era vida, azeite é vida. Quanto mais ela compartilhava a vida com aqueles que estavam ali do lado dela, mais esse azeite multiplicava. Quando pararam as vasilhas,
quando ela parou de pedir, a gente não sabe quantas, a gente sabe que vieram muitas, o Senhor multiplica. Não pare de derramar sobre os outros. E os outros não são só os de fora. Comece derramando o que o Senhor tem, o que Deus deu para você dentro da sua casa. É muito fácil a gente ser misericordioso com quem tá fora. É muito fácil a gente ser legal com quem tá fora. É muito fácil a gente ser generoso com quem tá fora. Mas talvez quem precisa da generosidade é quem tá dentro da sua casa. Uma coisa que eu tenho vivido, e a gente começou essa temporada da quarentena com um ritmo muito, muito forte de trabalho, muito preocupados, tentando na nossa força estar presente. E a gente estava fazendo muitas coisas. Até que um dia, o Senhor, numa semana, o Senhor chamou 3 pessoas para falarem com a gente sobre o descanso. E que a gente precisava também desse momento de sábado, de descanso, de rest. E nós diminuímos o ritmo. E vocês perceberam? A gente tá muito, mas a gente já não tá tão intenso quanto que a gente tava. Porque a gente entendeu que não adianta a gente derramar fora se a gente não tá derramando dentro. E isso é desafiador, tá? Não tô te falando aqui que tá resolvido, não. Tô te falando que é uma lição que nós temos aprendido. A palavra fala que essa mulher encheu as vasilhas, então ela foi contar ao homem de Deus, e ele disse: venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos poderão viver com o que sobrar. Houve provisão para ela e para os filhos dela, porque ela fez com que ela derramou esse azeite. Eles foram testemunhas dos milagres e não faltou para a casa dela. Enquanto nós somos as vasilhas, a Jamile colocou a palavra que diz que somos como vaso nas mãos do oleiro, e o azeite representa a unção. Enquanto formos vasilhas, ele derrama unção sobre nós para vencermos os nossos desafios. O Senhor está derramando sobre nós, mas Ele quer que você derrame também. Mas eu não tô te falando agora para você fazer fora de casa. Eu tô te falando para você cumprir, como diz a nossa amiga Natasha, o ID dentro de casa. Ele é mais desafiador do que fazer fora. Ele dá mais trabalho, porque as pessoas sabem exatamente como vocês são. Meus filhos sabem exatamente como eu sou. E a palavra de Deus tem que fazer sentido aqui dentro de casa primeiro. O azeite precisa ser derramado dentro da minha casa primeiro. A palavra diz em Provérbios 31... é um texto que eu ainda eu vou estudar com vocês também aqui. Talvez seja o que a gente vai fazer no online, no Vida Coffee Online, na próxima temporada aí, pós-Covid. Provérbios 31, a Bíblia fala assim: uma boa mulher é difícil de encontrar, ela vale mais que diamantes. O marido confia nela sem reservas, e disso nunca se arrependerá. Olha o que eu escrevi aqui há muito tempo atrás. Não vai aparecer, acho. Eu pus meu nome aqui. Eu quero ser essa mulher que meu marido confia em mim sem reservas e que ele nunca se arrependa de confiar em mim. Não adianta eu derramar azeite fora. Não adianta eu querer distribuir para as vizinhas, se a minha realidade dentro de casa não é essa. É lindo isso, porque quando o autor de Provérbios escreve, ele começa falando sobre isso, sobre a postura da esposa. Olha isso, ela não é irritada e trata muito bem por toda a vida, ela compara os preços e é lindo como é uma mulher que desenvolve os seus talentos. Eu não tô te falando que você não tem que desenvolver, eu tô te falando que o primeiro lugar do milagre é dentro da tua casa. Nós estamos vivendo momentos na história da humanidade em que nós fomos obrigadas a viver situações que vão nos levar a cumprir os princípios da palavra de Deus. Princípio não é instrução, princípio é forma de viver. Então o que eu queria te animar é
use o que você tem dentro de casa. O princípio do use o que você tem dentro de casa. O que é que você tem hoje na sua casa? É um pouco de azeite? Qual que é o seu pouco de azeite? É esse azeite, de acordo com a tua fé, das vasilhas que os seus filhos tragam. Quais são as necessidades que eles estão trazendo? Sobre essa vasilha, derrame unção, derrame oração, derrame misericórdia, derrame amor. Sobre essas vasilhas que os seus filhos estão trazendo para dentro de casa. Eles podem ser aqueles que estão trabalhando no teu caráter, que estão trabalhando no teu posicionamento diante de Deus. Eles estão vendo quem é você diante de Deus, o que sai da sua boca, o que tá. A palavra fala que da boca sai do que o coração tá cheio. Então, esses filhos estão com vasilhas assim. E aí, mãe, tenho mais uma aqui. Você vai encher do quê? O que é que você tá enchendo as vasilhas? De quem tá dentro da tua casa, de porta fechada? Essa palavra é do Senhor pra gente hoje, pra mim e pra você. Existe milagre, existe provisão. É isso aí, Deus está nos deixando em casa. Existe milagre, existe provisão, primeiro pra você, dentro de casa. Seus filhos estão buscando vasilhas e você tem que enchê-las. Essa é a nossa responsabilidade. Encher as vasilhas das pessoas que estão ao nosso redor hoje, dentro da nossa casa, com o que a gente tem. E a Bíblia fala assim, que se falta sabedoria, se falta o que falta, você pede a Deus que Ele dá. Acho que essa é a 1 Pedro. Vamos ver, vai Tiago. Acho que é Tiago. Seja, é isso aí, Ju, primeiro ministério é minha família hoje e sempre, que seja, entregue tudo o que você precisa hoje. Coloque diante de Deus o que você tem hoje. Senhor, eu não tenho nada não, eu tenho alguma coisa. Senhor, tudo que eu tenho hoje é a minha mente, não sobrou nada. Use a sua inteligência para derramar sobre os outros que estão dentro da tua casa. Deus vai te dar criatividade, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar o que você precisa. Depende do nosso posicionamento, de instrução e do que é que a gente está derramando nas jarras dos nossos filhos. O que eles estão pedindo para você? O que você está colocando ali? O que é isso aí, Su? O que nós estamos oferecendo para os nossos filhos, para os nossos maridos, para as pessoas que estão hoje na sua casa? Não ache que é quando isso acabar. Não, não é quando, é hoje. O nosso chamado é hoje. E você fala assim, mas eu só tenho um pouquinho de paciência. Mas o Senhor vai fazer que essa paciência multiplique. Mas Senhor, eu só tenho mais um pouquinho de dinheiro na conta. O Senhor vai fazer que esse dinheiro multiplique. Mas eu só tenho mais um pouquinho de fé. Eu só tenho um pouquinho de... O que é esse pouquinho? Essa mulher obedeceu e entregou ao Senhor. E foi generosa em multiplicar isso. Enquanto você estiver derramando azeite sobre as pessoas que estão na sua casa, enquanto você estiver orando, enquanto você estiver derramando, o azeite não cessa, não vai faltar na tua casa, para você e para os seus filhos. Isso é provisão de Deus. Mas é mais do que você está imaginando de dinheiro. Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de vida. Nós estamos falando de transformação de posicionamento. A gente está falando de sustento da vida. Porque dinheiro vem e vai. A crise, os expertos da crise dizem que a crise, o dinheiro muda de mão. Então, talvez você precise entender onde o dinheiro vai agora. Talvez não é mais aquele modelo que você faria, mas se você precisa de criatividade, Deus vai te dar criatividade. Agora, nesse momento de fechar a porta, ficar com os seus filhos dentro de casa, é o tempo de mudança dos princípios do seu caráter. Deus não está trabalhando nas coisas de fora, gente. Deus está trabalhando no nosso caráter, na nossa confiança, na nossa dependência completa e plena dele. É isso, ok? Amanhã a gente tá junto às 10 lá no Instagram da Vida.
A Antônio e eu vamos estar dando um bom dia, conversando sobre as experiências da semana. É uma live que a gente faz de dois. Hoje a gente tem Tempo de Vida para Família Vida. Quem quiser participar também pode chamar. E a gente, domingo é nosso culto, domingo 5 da tarde. Tem muita coisa já no nosso YouTube. Se você ainda não conhece a youtube.com/Vida Church. Tem uma mensagem muito boa, um estudo muito bom sobre as últimas 7 palavras de Jesus. O Antônio postou, eles postaram na quarta-feira, um estudo que o Antônio preparou essa semana, ainda no tema da Páscoa. Nosso coração tá radiante pro domingo. Eu sei que Deus vai fazer coisas interessantes e especiais. Ele tem estendido as estacas, ele tem trazido gente do mundo inteiro, muito mais do que a gente imaginava. Então, ore por nós, ore por alguém, peça para que o Senhor mostre. Obrigada a todo mundo que estava aí, as minhas amigas, as amigas das minhas amigas, e amo vocês muito. E no Vida Coffee a gente se vê terça-feira, tá? Vida Coffee online aqui no Instagram de terça a sexta. E amanhã a gente tá amanhã e domingo no Instagram vidachurch.life ou no YouTube ou no Facebook. Você tá aí com a gente. Um beijo pra você, que Deus te abençoe. E lembra disso. O que é o seu só hoje? Multiplique ele. Pede vasilha. Derrame sobre as pessoas da tua casa. E compartilhe a vida de Jesus. Beijo.